Senhor, eu coloco agora a pastora Tatiana diante de Ti, Senhor. Eu te peço que o Senhor diminua a Tatiana e aumente o Senhor. Que seja o Seu Espírito Santo falando por meio dela. Abre o nosso entendimento, Senhor. Que ela possa ser usada e que nós possamos ser transformados. Transforma ela e a nós. Que seja uma palavra de Deus, Senhor. Que ninguém saia como entrou. Pai, eu coloco diante de Ti tudo aquilo que ela chama de meu. Eu coloco diante de Ti, erga muralhas de fogo e derrama das Suas bênçãos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de vocês se sentarem, vamos aproveitar em reverência à palavra de Deus. Vamos abrir já em Daniel 6, 16 e 17. Daniel 6, 16 e 17. Daniel 6, 16 e 17. Amém. E diz assim a palavra de Deus. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Amém. Podem se sentar, irmãos. Acho que muitos de nós conhecem a história de Daniel, principalmente a história de Daniel na cova dos leões. Mas antes da gente estudar sobre isso, refletir sobre isso, entender o que Deus tem para trazer. Porque sempre Deus tem algo novo para trazer para a gente quando Ele traz a palavra dEle. Por isso que a própria palavra dEle fala que a palavra é viva e eficaz. Porque uma história, ela vem para as nossas vidas em momentos diferentes, com revelações diferentes. E eu creio que hoje Deus tem uma revelação diferente para nós. Mesmo numa história já conhecida. Porque Ele é maravilhoso, Ele sabe o tempo de cada coisa, Ele sabe o tempo de revelar cada coisa, não é? Mas antes da gente falar sobre como Daniel foi lançado, eu queria que você entendesse que o leão que Daniel viu foi real. O leão que Daniel viu foi real. E eu queria que você imaginasse agora você de cara com um leão raivoso na porta da sua casa ou na floresta. Coloca aqui para mim, Diego. Imagina que você está de cara com esse bichinho aqui, ó, rugindo. Chegou na tua frente, acabou de parar na tua frente, um leão de verdade, igual ao que Daniel viu na cova dos leões. E ele ruge na tua cara. E ele te ameaça. Você sabe o que acontece com o teu corpo? Eu vou falar para você fisicamente o que acontece quando a gente encontra um leão. De verdade. Seu corpo dispara uma reação que chama reação luta ou fuga. Como se adiantasse alguma coisa, né? Fugir ou lutar com o leão. Mas para o teu cérebro, adianta. Então ele vai te preparar para lutar ou para fugir. E como é que isso acontece? Você precisa ter reações físicas e hormonais para poder reagir ou fugir. Então é desencadeado em você uma série de ações neurológicas que vai ativar um sistema que chama simpático. Ele não é nada simpático, mas ele chama simpático no seu corpo. E aí o que vai acontecer fisicamente com você? Estou falando real, tá? Não estou falando metaforicamente, não. Se você encontrar um leão, é isso que vai acontecer com você. Primeiro é que teu coração vai acelerar. Então imagina que você está lá na frente do leão. E aí, o que acontece? Teu coração acelera. Começa a acelerar teu coração e as veias do sangue do teu coração começam a correr mais rápido e você começa a respirar mais fundo.
Por quê? Porque o teu corpo precisa da energia para você ou lutar ou fugir. Pressão aumenta, pressão arterial aumenta. Nível de adrenalina sobe. Só que o sangue sai das tuas mãos, sai dos teus pés e vem tudo aqui para o centro do teu corpo. Por quê? Porque os grandes músculos precisam funcionar. Não está na hora de você fazer pequenas coisas com a destreza da sua mão. Está na hora de você fugir ou está na hora de você lutar. Então, tudo aqui fica cheio de sangue nas pernas, na coxa, fica cheio de sangue aqui nessa região do braço, mas sai sangue de todos os outros lugares. Pé frio, mão fria, a digestão para. Não precisa digerir comida. Você precisa ou lutar ou fugir. Então, teu cérebro fala, agora não é hora de digerir aquela carne que você comeu na hora do almoço, porque você agora está de cara com um leão. Então, sua digestão para. Para você ficar mais leve, o que acontece? Evacua. Saem todos os líquidos do seu corpo, evacua, sua pupila dilata. Por quê? Porque você precisa ter noção do espaço. Ninguém vai olhar detalhes. Nossa, deixa eu ver como é que está a cor da juba do leão. Não. Você quer saber só a rota de fuga? Ou então, já vai travar aqui, vai preparar para vamos que acontece um milagre aqui e eu consigo lutar com esse leão. Mas sua pupila abre. Você perde a visão de detalhes. Você começa a ter a visão mais aberta e mais opaca. Sua visão fica embaçada, mas você tem um campo um pouco maior para ver onde é que você vai fugir. Todas as outras funções de regulação hormonal, de imunidade, para. Seu corpo não precisa disso agora. Ele vai concentrar tudo em você lutar ou você fugir. Então, todos os outros sistemas ficam mais lentos, como se eles estivessem ali em stand-by, e o sistema da respiração, da circulação, começa a funcionar muito mais rápido. Lutou ou fugiu, isso para de acontecer. Então, se você sair correndo, você vai dissipar aquela adrenalina, você vai conseguir fugir do leão, daqui a pouco você vai chegar num lugar seguro, sua respiração vai começar a acalmar, suas batidas vão começar a diminuir, a pupila vai começar a fechar, sua mão vai ficar quentinha de novo, e aí o cérebro vai falar assim para você, bom, agora você pode digerir, agora você pode pensar, agora seu fígado pode funcionar melhor, todos os seus órgãos podem voltar ao normal. E aí o sistema parasimpático entra na jogada. O que é o parasimpático? Ele começa a te relaxar. E aí você vai ficando tranquilo, vai diminuindo a ansiedade e você fica bem. Mas sabe o que acontece? Você acha que você se depara com esse carinha na sua vida? Vou dizer para você, todos os dias. Toda hora, todos os dias. O seu corpo sabe que é um leão de mentira? Não. E aí você começa a entender por que tantos problemas na sua vida começam a deixar você estressado, ansioso, preocupado. Seu intestino não funciona bem, você não dorme bem à noite, você vive de mão e pé frio, sua digestão não funciona, sua visão não funciona. Você vive doente porque o seu sistema imunológico não está ativado. Você não precisa. Você está diante de um leão. Então, para o teu cérebro, olha só, fisicamente, para a gente poder ter uma reação ao medo, ele dispara essa reação hormonal na gente. Só que o nosso cérebro não consegue distinguir se esse perigo é real ou está aqui na nossa mente. Pode tirar, Diego, por favor. Então, o que acontece com os leões da nossa vida? Eles causam esse mesmo mal para o nosso corpo. E não estou falando mal, eu estou falando só uma partezinha do que eles causam para a gente, que é o mal físico. Por isso que o estresse faz tão mal para a gente. E a gente que é cristão, a gente sabe que a gente vai passar por aflições, e se a gente não consegue dominar isso, a gente vai viver doente. E eu vou ler algumas coisas aqui para vocês, você me diz se isso já acontece na sua vida. E se isso é um leão para você, sim ou não. Alguma enfermidade, alguma doença, dívida, um amigo que está com problema no casamento, um filho doente, a babá que pediu demissão, um processo na justiça, um ex-funcionário que fala mal de você, o carro que quebra, uma pessoa, um parente seu que sofreu um acidente, você perdeu a senha do e-mail, não consegue acessar mais nada, foi hackeado o seu cartão, clonaram o seu WhatsApp, estão pedindo dinheiro
no seu nome por aí. Uma atendente trata mal você. Você é traído, traída. Você leva um tombo. Você vai tentar vender um imóvel e não consegue, não dá certo. Um vizinho que não te deixa dormir. Um filho que começou a namorar alguém que você sabe que não é de Deus. Uma dor no teu corpo que não passa nunca. Ameaça de demissão. Uma filha que está longe de você e você não consegue cuidar dela do jeito que você gostaria. A solidão. Angústia. Angústia de não saber o que vai ser da sua vida profissional. Angústia de não saber o que você vai prestar no vestibular. Angústia de não saber onde é que você vai trabalhar. Uma pilha de conta que você não sabe como é que você vai pagar. Gente, são leões, e se eu continuasse aqui, a gente não ia... ia até amanhã para a gente falar de todos os leões que a gente enfrenta na vida. Só que se a gente não controlar a nossa mente para enfrentar esses leões, nós vamos ficar doentes mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Essas reações, elas vão acontecer e a gente vai viver estressado, vai viver preocupado, vai viver com a pressão alta, com a diabetes descontrolada, com palpitação, indisposição, cabelo caindo. E olha, já há 20 anos que eu trabalho com saúde, problema de visão, muitos problemas visuais são causados pelo estresse, mas muito pior do que o problema físico ou o problema até emocional e mental, é que na cova, quando você está de frente para os leões, é muito fácil você perder a visão espiritual. A cova é funda, a cova é escura, a cova é cheia de ameaças. E aí, muito pior do que perder alguma função importante do nosso corpo, é a gente perder a visão que Deus tem para a gente. É a gente perder a nossa visão espiritual, ou seja, é a gente perder as nossas esperanças. São os nossos sonhos serem enterrados. Aquilo que a gente tanto espera, a gente não consegue enxergar. E quando a nossa visão espiritual está doente, quando no buraco a gente não consegue ver os planos de Deus para as nossas vidas, quando os leões são muito maiores do que a visão que Deus tem para nós, esse é o nosso maior perigo de morte. Não é a morte física, nem é tanto a ansiedade, mas é a perda, é a morte espiritual. Muitos de nós estamos mortos espiritualmente em algumas áreas das nossas vidas. Infelizmente. Mas se Deus trouxe essa palavra para nós, eu creio que Ele vai ressuscitar sonhos aqui. Como Ele disse aqui no começo. Sabe, Deus quer restaurar a sua visão, Deus quer restaurar os seus sonhos. E esse louvor que a gente louvou aqui por último, Sonhos de Deus, que ele fala, né? Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. E Deus trouxe essa palavra para mim, enquanto eu e o pastor Bruno, a gente estava em uma viagem, e a gente estava no carro e a gente estava ouvindo esse louvor. E eu falei, nossa, esse louvor fala tanto de cura, fala tanto recebe a cura, recebe a unção. E eu me lembro muito da cantora, né, gospel, que cantava essa música, Ludmilla, que depois veio a falecer por conta de um câncer. E aí eu falei, amor, nossa, esse louvor para mim ainda é um mistério, porque ela cantou tanto sobre cura, e ela acabou morrendo de câncer, né? Ela não foi curada daquele problema físico. E toda vez que eu ouço esse louvor, eu acabo me entristecendo um pouco, porque eu lembro dessa doença que ela sofreu, eu lembro dessa questão que ela viveu, e ficou assim, poxa, mas ela não foi curada. E aí, Bruno falou uma coisa muito linda para mim, que me marcou, e eu comecei a escrever no celular logo depois que ele falou. E ele falou, Tati, a cura que ela viveu e que ela pregou, não era só a cura física, era a cura espiritual, era a cura dos sonhos, era a unção de ousadia, de multiplicação. E ela multiplicou. Ela multiplicou o louvor, ela multiplicou nas pessoas o amor de Deus. A cura da visão espiritual, a cura espiritual, ela é tão mais importante do que a cura física. E ela cumpriu o propósito dela aqui.
E depois eu fiquei pensando, sabe, talvez ela ter realmente falecido de uma doença física é só para reforçar que Deus muitas vezes tem curas que nós nem esperamos, mas que são tão mais importantes para a gente. Tão mais importantes. Curas no nosso espírito, na nossa alma, na nossa vida que a gente nem imagina. Às vezes a gente está orando por uma cura física, mas o que Ele tem para a gente é uma cura espiritual. É algo tão maior. E aí eu comecei a escrever essa palavra que Deus trouxe no meu coração e que eu estou trazendo hoje para vocês. Já faz várias semanas que Ele colocou isso no meu coração. Por causa desse louvor. E agora eu estou aqui multiplicando a palavra de Deus na sua vida, porque esse louvor um dia foi escrito. Então Deus tem propósitos tão grandes que a gente não sabe muitas vezes onde eles vão chegar. A gente só precisa continuar confiando. Vamos voltar para Daniel. Porque Deus quer restaurar a nossa visão, mesmo na cova. Ele não precisa te tirar da cova para restaurar a tua visão. Ele não precisa te tirar do problema, dos leões. Ele não precisa afastar esses leões de você para restaurar a sua visão. Eu creio que todos vocês já conhecem a história de Daniel, mas vamos recapitular. Daniel, quando jovem, foi levado escravo para a Babilônia. Nabucodonosor falou assim, eu quero uns jovens bonitos, sem defeitos, que sejam sábios, que tenham conhecimento, que saibam se portar aqui no palácio. Então Daniel foi escolhido por conta das virtudes que o próprio Deus tinha dado para ele. E às vezes a gente pensa assim, poxa, essa minha virtude está me causando problema. Daniel podia ter pensado assim, poxa Deus, podia ter nascido mais feinho, podia ter nascido mais burrinho, pai. Justo eu, bonito, inteligente. Às vezes a gente pensa isso, a gente fala assim, nossa Deus, por que essa qualidade, por que esse talento está me levando para um lugar em que eu ainda não entendo o que tem lá para mim? Mas Deus sabe de todas as coisas. E ele foi. E lá ele começou a se destacar entre os jovens, ele não comeu aquela comida consagrada, e o destaque dele era, tanto que ele era um super diplomata, ele conseguia ali conversar com as pessoas, ele não entrava num embate, você não vê Daniel discutindo com alguém. Daniel sempre falava assim, o pessoal falou lá para ele, vocês vão ter que comer essa comida aqui, e a comida na época, ele olhou para ela e falou assim, não, essa comida é consagrada, essa comida, não, meu Deus, não me permite comer, a gente não precisa dela. E aí ele falou assim, não, vocês vão comer, porque senão o rei, a hora que vê vocês fraquinhos aqui, vai brigar comigo. E ele foi lá na diplomacia, na conversa, falou assim, então, me dá alguns dias, deixa eu comer aqui minha comida, se eu estiver forte, a gente continua assim, pode ser? Então Daniel é um grande diplomata, um grande resolvedor de problemas. Então ele ficou ali em Babilônia, mesmo com tantas pessoas ali que idólatras, pessoas que cometiam tantos pecados, ele se manteve fiel, ele se manteve um servo fiel a Deus. E ele passou por muitas coisas. Deus deu o dom para ele de revelar sonhos, de desvendar problemas, e ele foi crescendo no reino. E olha, se você for ler a história de Daniel, passaram-se vários reis. E ele continuou firme ali. Nabucodonosor, Belsazar, Dário, Ciro. Ele continuou ali como um governante. Um cara que tinha muita influência. Ele era conselheiro, ele era líder dos conselheiros. Só que o que isso causou para ele? A inveja. A inveja. Muitas vezes, como quando nós somos bem-sucedidos em alguma coisa, pessoas, muitas vezes mal-sucedidas, nos atacam. Mesmo sem a gente fazer nada para elas. A gente fez nada para elas. Às vezes eu penso assim, nossa, eu não fiz nada para essa pessoa. Você deve estar pensando aí em alguma pessoa que te ameaçou, que te atacou, que teve inveja de você, mas você nunca fez nada para ela. Por que isso? Não é porque nós estamos no mundo, e Jesus falou que a gente ia ter aflição. Jesus não pediu para tirar do mundo, ele não falou, tira essas pessoas do mundo, ele falou, não. Só protege elas, Pai, livra elas, mas elas estão aqui no mundo. E por isso, Daniel se destacava tanto, ele era irrepreensível, ninguém podia falar assim para ele, joga ele na cova dos leões porque ele mente, joga ele na cova dos leões porque ele está traindo, ele está roubando o rei. Não, ninguém tinha nada contra ele.
E depois de toda essa caminhada de Daniel, eles conseguiram armar uma cilada para Daniel. Falaram assim, seguinte, ele adora a Deus, então nós vamos fazer o rei decretar que todo mundo que adorar a Deus, que todo mundo que não adorar somente a ele, somente ao rei, vai ser jogado na cova do leão, selou com o selo real, fez toda aquela cerimônia para o rei não poder voltar atrás, e Daniel ouviu isso, foi lá para a janelinha dele e orou ao Senhor, ou seja, ele continuou fazendo o que era certo. A gente é tentado muitas vezes em fazer o errado quando somos ameaçados. A gente é tentado em fazer o que é mais fácil quando somos ameaçados. Nós somos tentados em tratar mal as pessoas quando somos ameaçados. Somos tentados a seguir o plano mais fácil, mas nem sempre tão correto quando somos ameaçados. Mas ele foi lá e não cedeu. Ele orou, ele fez o que era certo. Ele orou a Deus. E por isso, chegaram lá para o rei e falaram assim, olha, tá vendo lá? Ele adorou a Deus e não ao rei. E o rei não teve o que fazer. O rei não teve o que fazer. Porque ele falou assim, mas é Daniel. Mas os caras falaram, mas é a tua palavra. Se você não cumprir a tua palavra, daqui a pouco ninguém mais acredita na tua palavra. E ele não teve o que fazer. E ele jogou. Então Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas sabe o que eu penso quando Daniel entra na cova dos leões? Eu tento visualizar Daniel fisicamente. Gente, Daniel tinha aproximadamente 85 anos. Essa não foi a primeira prova de Daniel. Esse não foi o primeiro leão que ele enfrentou. Porque às vezes a gente está na caminhada com Deus e a gente fala assim, bom, agora passei esse perrengue aqui, beleza, tô top. Fui provado. Aí vem uma outra coisa. Não, vamos lá. Mais um pouquinho, né? Tá acabando. E aí vem outra coisa. Daniel já tinha passado pela Babilônia, Daniel já tinha passado pela... O rei estava ameaçando matar todo mundo se ninguém soubesse que ele tinha sonhado. Daniel foi lá e viu o sonho. Nesse meio tempo, os amigos dele foram para a fornalha, saíram da fornalha. Tanta coisa aconteceu, gente, 85 anos, 80, 85 anos. Às vezes a gente pensa assim, não, agora já acabou. Né? Não, já as aflições já foram. Aquelas aflições lá que Jesus falou que eu ia passar, não vou passar mais, acabou, já foi. E não é assim. Deus tem as nossas provas nas horas certas. A gente não entende, a gente acha que sempre é demais. A gente fala assim, ah, Deus de novo, poxa vida. Mais uma coisa, pai. Acabei de sair daqui de uma dívida, já estou entrando em outra. Acabei de sair daqui, Senhor, de uma questão no meu trabalho. E aí entra essa pessoa aqui agora para me ameaçar, para ameaçar minha demissão. Ô pai, mais isso, Senhor, eu estou aqui doente. E aí morre um ente querido, pai. Acontece alguma coisa com o filho e na semana passada o pastor Bruno pregou um pouco dos acontecimentos sucessivos na vida de Jó, né? Que uma pessoa já estava falando, uma pessoa estava falando, ó, seus animais morreram, enquanto ele falava, o outro falou, seus filhos morreram, enquanto ele falava, as ovelhas morreram. Tem hora que a gente fala, já deu, Senhor. Mas olha, Daniel não falou isso. Daniel não questionou a Deus. Daniel não falou assim, poxa, pai, já passei por tanta coisa, estou aqui na Babilônia já faz tanto tempo, já fiz tua obra, eu oro 3 vezes por dia. Me livra disso aí. Por que isso está acontecendo comigo? Sabe, essa semana eu estava lendo a Bíblia, lendo um versículo, e Deus me trouxe esse versículo, você conhece ele. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu bati o olho nesse versículo, só que Deus me levou a ler o que vem antes do tudo posso naquele que me fortalece. Você lembra o que vem antes? Não, né? Vou te relembrar. Filipenses 4, 12, 13. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Teve agora um significado um pouquinho diferente para você? Eu vou ler uma outra versão para ver se você entende. Sei o que era estar necessitado,
e também sei o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu consigo enfrentar todas as situações. Eu sei que eu vou passar necessidade, mas eu estou pronto a ter em abundância mais do que eu preciso, e eu estou pronto a ter dificuldade. Eu estou pronto a entrar na cova. Eu estou pronto a ter que encarar esses leões da minha vida. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Tem muito mais a ver com resiliência do que com superpoderes, entende? E às vezes a gente lê isso, a gente pensa de uma outra forma, por uma outra ótica. Não, posso tudo, então vou fazer o que eu quiser, posso, enfim, deitar e rolar. E não é isso, posso enfrentar todas as situações em Cristo, porque Cristo me fortalece. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade que eu tenho de manter uma visão positiva do futuro. Eu tenho uma visão positiva do futuro. Eu vou ter esperança. Eu vou acreditar que dias melhores virão, mesmo quando eu estou no dia difícil. Essa perspectiva, gente, capacita a gente para enfrentar essas situações com fé, com coragem. Não é fácil. Quando a gente passa algumas coisas lá em casa, tem dia que eu estou mais abatida, e aí o Bruno me dá força. Tem dia que o Bruno está mais abatido, eu dou força. Isso é bom de viver em casal. Isso é muito bom de viver em casal. E se você fala assim, pô, Tati, eu estou solteira, ou então, ô Tati, minha mulher não está na igreja, você tem a igreja. Porque quando você está abatido, tem alguém ali para te animar. E quando você está animado, tem alguém abatido para você animar. Isso é bom, porque não é fácil ter visão positiva num dia negativo. Mas a gente tem que mudar a chavinha. A gente tem que estar num dia negativo com visão positiva. A gente tem que setar isso nas nossas mentes. A gente tem que setar que a nossa vida não se limita aos momentos difíceis. A gente não tem só coisa difícil. A gente tem uma vida repleta. A gente tem uma vida em abundância. Mas quando a gente passa por muitas situações, a gente fica míope, a gente só foca naquilo que deu errado, a gente só foca no negativo, só foca no que está faltando, naquilo que não tem, naquilo que não recebeu, naquilo que não sentiu, naquilo que não ouviu. Só que Deus está falando assim para a gente hoje, ó, na cova, no escuro, na incerteza, eu te sustento. Na incerteza, eu te dou a visão. Porque receber uma visão na certeza, irmãos, é fácil. Não é? Tá tudo bem, aí Deus te dá uma visão, você fala, glória a Deus, confio em ti. Deus quer que nós tenhamos visão na incerteza. E não é fácil ter visão quando você está cercado de leões. Não é fácil ter visão quando você está enterrado de problemas. E Daniel estava sozinho, hein? Ele estava sozinho na cova. Os amigos dele, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, quando foram para a fornalha, lembra dessa história da fornalha? Daniel não estava nessa história. Mas os três foram juntos. Vamos para a fornalha, vamos juntos pelo menos. Vamos lá. É Deus aqui, vamos embora. Estavam os três lá na fornalha, e não estavam só os três, estava um anjo, tanto que Nabucodonosor vira, tem 4, não tem 3, e eles saem sem queimar um fio de cabelo deles. Mas vamos combinar, eles estavam juntos, né? Daniel estava sozinho. Sozinho? Estou dizendo de outro ser humano junto com ele, né? Porque ele nunca estava sozinho, nós nunca estamos sozinhos. E às vezes a gente pensa, eu estou sozinho. Você fala assim, Deus, ninguém me entende. Tem hora que parece que tudo é só com a gente. Você olha para o lado, parece que as coisas estão indo bem, parece que as tuas coisas estão todas emperradas. Parece que tudo dá certo na vida do outro, mas não dá certo na tua. Às vezes você ora para a vida do outro dá certo, mas você ora na tua vida
Tá ali, difícil de seguir, difícil de movimentar, difícil de tirar coisas do papel, difícil daquela promessa que Deus cumpriu chegar. Eu lembro que eu estava em oração semana passada, eu estava agoniada, aí Deus tomou a pastora Mônica e falou para mim, aguenta só mais um pouquinho. Aí eu fui para casa, pai, pouquinho é pouquinho, né? Porque se fosse assim, pouco é diferente de pouquinho. O senhor foi bem específico, pouquinho. Então, tá acabando, é só mais um pouquinho. A gente é muito ansioso. Mas Deus quer trabalhar a nossa ansiedade, irmãos. Pergunta como é que eu sei disso. Eu acho que e quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei muito agoniada. Falei pro Bruno, amor, eu vou ficar falando, né, dessa coisa de ansiedade de receber logo as promessas. Justo eu que fala assim, pouquinho, pai, pouquinho. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E talvez eu esteja aqui falando para você porque eu sei o quanto é difícil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil quando a gente está ali cercado de problemas, a gente levantar os olhos e ver o que Daniel viu. Vou te mostrar o que ele viu. Quando o Dário ficou doidão, né? O rei falou, vixe, mandei Daniel para a cova, coitado, como é que será que ele está? Nem dormiu. Só que, de alguma forma, ele acreditou que Daniel estava vivo, né? Porque ele chegou lá e falou, Daniel... Ele tinha algum pinguinho de fé, né? Daniel, você está aí? Aí a palavra é essa aqui, ó. Em Daniel 6:22, ele fala assim, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ai, irmão. Nenhum leão é capaz de te pegar. Nada é capaz de apagar o brilho que Deus te deu e que Deus gerou na tua vida. Nenhuma armação consegue derrubar aqueles que Deus levantou. Nenhuma maldição consegue amaldiçoar aquele que Deus abençoa. Aquele que Deus unge e coloca num lugar abençoado. Ninguém pode contra aqueles que Deus levantou. Ninguém pode contra aqueles que Deus é a favor. Recebe isso. Porque leão ruge, leão assusta, mas o leão não vai te atacar. Porque Deus manda anjo fechar a boca do leão. Que nós possamos enxergar os anjos fechando a boca do leão e não os leões. Daniel nem enxergou os leões, Daniel enxergou o anjo de Deus fechando a boca do leão. Não há inveja contra a tua vida que possa prosperar. Não há plano do inimigo que possa dar certo contra você. Não há plano do inimigo que possa dar certo contra a tua família. Não há. Porque Deus tem promessa nas nossas vidas. A gente tem que tomar posse disso de uma vez por todas. Não há doença que é páreo para você. Não é dívida que o teu Deus não possa pagar. Não é emprego que o teu Deus não possa te dar. Nenhuma porta que Deus abriu se fecha, a palavra diz. A palavra diz. A gente precisa parar de olhar para a nossa cova, olhar para baixo. A gente tem que olhar para cima. Ô Senhor, abre a nossa visão. Que o Senhor possa te dar visão nesta noite para que você possa parar de enxergar os leões. Quem tem vida com Deus não é devorado pelos leões da vida, entende isso? Você tem vida com Deus, você não é devorado por esses leões. Por mais que eles pareçam gigantes na sua frente, por mais que tudo que você consiga ouvir é esse rugido amedrontador, ninguém que tem vida com Deus é devorado por leão. E o que é vida com Deus? Vida com Deus é você conversar com teu pai.
É você estar na casa dele. É você estar em oração. É você ter intimidade. É você chorar, mas chorar na presença dele. É você ler a palavra dele para você entender o que ele quer para você. É você ler a palavra dele para você entender o que é o tudo posso naquele que ele me fortalece. É você ter mais relacionamento, mais intimidade, talvez. O que falta para a tua visão ser restaurada é você ter esse momento de intimidade com Deus, é você estar com Deus, é você orar a Deus, é você entregar a tua vida a Deus. É você falar, Jesus, eu te pertenço, Jesus, vem morar no meu coração. É você estabelecer essa aliança com Deus. É você orar com Deus mais do que 5 minutinhos por dia. É você entrar no secreto dele, é você adorar, é você conversar com ele o tempo todo, toda hora. É você acordar glorificando a ele, dormir glorificando a ele. Talvez seja isso que esteja faltando para que a tua visão seja restaurada. E não é tudo sobre você. Não é tudo sobre nós. Quando a gente está na cova, a gente pensa, o que está acontecendo comigo? Leões na minha vida e tal. Sabe o que aconteceu depois da cova? Depois que Deus fechou a boca dos leões, Daniel saiu de lá. Um decreto do rei foi enviado a todas as pessoas, falando exatamente o seguinte, ó. Então, Daniel 6, agora 25 e 27, se você quiser acompanhar. Então, o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam a Deus. Temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, ele falou isso, gente. Foi o rei que decretou, ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Tua cova não é só sobre você, é sobre o que o Deus vai fazer com você durante e depois que ele te tirar da cova. Não é só sobre você, é sobre o que Deus faz na tua vida, é sobre como você reage quando está na cova, é como você demonstra a sua fidelidade, o seu amor, a sua comunhão com Cristo quando as coisas difíceis acontecem na tua vida. É sobre isso, porque tem pessoas olhando para você enquanto você passa problema. Tem pessoas tentando entender o que é esse Deus que ela tem que servir. Tem pessoas tentando entender como é que essa pessoa está assim, tão em paz, mesmo passando por tanta coisa. Tem pessoas que estão entendendo, elas estão olhando, elas estão falando assim, poxa, mas está indo na igreja, está louvando, está pregando. Não está tudo ruim? Mas você está lá, não. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E aí as pessoas vão ver isso na sua vida. As pessoas vão ver você glorificando, as pessoas vão ver você louvando, as pessoas vão ver você falando de Deus. Durante a cova, não só depois da cova, durante a cova, durante aquele leão gigante que está ali na tua frente. Durante aquele problema no casamento, durante aquele problema com o teu filho, durante aquela enfermidade, glorifica a Deus. Glorifica a Deus mesmo com dor no coração, mesmo com o coração rasgado, doído. Eu lembro um dia que eu vim aqui, não sei se os irmãos estão lembrando, um mês atrás mais ou menos, estava difícil louvar, irmãos, estava muito difícil. Eu mais chorei do que louvei, virei para o Bruno depois e falei, nossa, passei vergonha lá na frente, mais chorei do que louvei, mas estava aqui louvando. Você tem que louvar mesmo quando a voz não sai. Tem que louvar mesmo quando a voz dói, quando a garganta começa a fazer exatamente como estava fazendo aqui a minha, quando a garganta começa a apertar. Louva a Deus, que o diabo quer te sufocar. Ele quer tirar a tua voz. Você já sentiu em algum momento na sua oração? Eu já senti. Eu estou orando e parece que a voz vai acabando assim. Eu falo, não, ninguém vai tirar a minha voz. Não deixa a tua voz apagar. Não fica olhando para baixo. Não fica olhando para baixo, olha para o alto. Olha para o Deus que vai te tirar da cova. Olha para o Deus que fecha a boca dos leões na tua vida. Deus quer restaurar a sua visão nessa noite. Deus quer restaurar os teus sonhos. Deus quer te dar a esperança de dizer assim,
Eu sei que está difícil, mas eu estou com você. Eu estou com você. Talvez para você também seja só mais um pouquinho, como eu creio que é para mim. Talvez seja uma caminhada mais longa, mas Ele está com a gente o tempo inteiro. Ele está com a gente numa cova mais culta, numa cova menos culta. E Ele quer hoje que você restaure a sua vida. Ele quer Ai. Obrigada. Amém. Repreendi, em nome de Jesus. Não vai tirar a voz de ninguém aqui, não. E eu queria, Ele quer, o que Deus me tocou no coração de fazer hoje, é da gente mudar essa visão de leão que a gente tem. Para que quando a gente veja o leão, na verdade a gente não veja o leão. A gente consiga enxergar o anjo fechando a boca do leão. Para que a gente pare de gerar essa reação física de desespero, de ansiedade, de choro, de preocupação. Para que a gente possa... Sabe quando você vai fazer um download de uma atualização? Atualização do celular, atualização do computador. Não baixa uma coisa mais nova? Uma coisa que não estava funcionando antes, agora começa a funcionar porque está mais atualizado? O que eu sinto no meu coração é que Deus quer fazer isso com a sua mente hoje. Quer fazer uma atualização do software, quer fazer uma atualização do programa. Ele quer instaurar uma outra visão em você. Ele quer instaurar a visão do anjo fechando a boca do leão. E eu queria orar para que Deus pudesse fazer isso por você. Eu queria orar para que Deus pudesse abrir a visão e para que você consiga ver os anjos fechando a boca dos leões. Eu queria que você ficasse em pé agora. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que esses leões agora, esses problemas, essas coisas todas, traz à tona na sua cabeça. Traz mesmo. Os problemas que estão acontecendo. Aquela dívida, aquela pessoa, aquele problema de relacionamento. Cada um de nós tem os seus leões. Vai trazendo ele na sua memória agora. Pai querido e amado Senhor Jesus Cristo Salvador. Renova as nossas mentes e abre a nossa visão agora. E eu proclamo agora que esses leões tenham a boca fechada pelo anjo do Senhor. Começa, irmão, a ver o anjo fechando a boca desses leões. Começa o anjo, vê o anjo tapando a boca. Começa a ver o anjo livrando você. Começa a ver, Senhor, coloca a visão, Pai. Abre a visão. Senhor, nos sabe ter misericórdia, assim como o Senhor teve misericórdia com tantas pessoas na Bíblia, Pai, com tantos profetas, com tantos servos de Deus. Senhor, eu venho aqui no teu altar te clamar a misericórdia do Senhor sobre nós nessa noite. Abre a nossa visão, Senhor, nos permita ver, Senhor. Nos permita ver com os olhos da fé, Senhor. Nos permita ver com os olhos da fé como o Senhor está resolvendo cada coisa, como o Senhor está livrando de cada problema. Pai, nos permita ver, Senhor, não como problema, Senhor, mas como oportunidade, como prova da nossa fé, Senhor, como restauração da nossa esperança, da nossa fidelidade, da nossa perseverança. Oh, Pai querido, agora com todos esses anjos fechando a boca desses leões, Pai. Oh, Senhor, mostra quem é o verdadeiro leão nas nossas vidas, Pai. O único que pode rugir nas nossas vidas. Irmãos, o único leão que faz acontecer nas suas vidas é o leão de Judá. É Cristo Jesus. Só Ele pode rugir nas nossas vidas. Ele cuida, Ele salva.
vamos olhar, Senhor, para a abundância que o Senhor tem nas nossas vidas. Pai querido, abre, Senhor, a nossa visão. Senhor, dá a visão do teu futuro para nós. Pai, por favor, eu te clamo. Abre a visão, Senhor, mostra para nós os teus planos. Porque a tua Bíblia, a tua palavra diz, Senhor, que os teus planos são maiores, são mais altos que os nossos. Eu creio nisso, Pai. A palavra diz que são planos de bem, são planos de paz, são planos que não nos causam dano, Pai. Nos deixa chegar a esses planos, Pai. Nos deixa, Senhor, ver por meio da nuvem, Pai. Nos deixa ver por meio da cova. Senhor, ilumina a nossa visão espiritual, Pai. Pai querido, nos dá experiência diferente nesta noite. Eu te clamo, Senhor. Eu te clamo, Pai. Pai querido, nós não vamos sair daqui, Pai, até sentir, Pai, algo diferente. Pai, por favor, eu te clamo, abre a nossa visão. Nos deixe enxergar ali nos problemas, Senhor. Pai querido, vem reinar nas nossas vidas, Senhor. Veja, irmã, teu sonho sendo restaurado. Enxergue pelos olhos da fé, tua promessa chegando. Deus, mostra pra eles. Mostra, Senhor, mostra os sonhos sendo cumpridos. Mostra, Senhor, os planos sendo tirados do papel. Mostra, Senhor, os projetos dando certo. Enxerga o teu futuro. Enxerga o futuro daquele que você ama. Enxerga o futuro daquela pessoa que você está orando agora. Vê ela na igreja. Enxerga ela nos caminhos de Deus. Abre a tua visão, enxerga a prosperidade. Enxerga a tua empresa dando certo. Enxerga aquele emprego chegando. Enxerga aquela bênção chegando na tua vida. Enxerga aquela presença de Deus que você tanto quer. Enxerga os planos de Deus na sua vida. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Eu creio que o Senhor restaura os sonhos e visão. Aquele sonho que estava guardado na gaveta, Deus está mandando você olhar para ele. Olha para aquele sonho que estava guardado na gaveta. Você guardou, Deus não guardou. Para de guardar os sonhos que Deus não guardou. Deus quer tirar os planos do papel. Deus já te deu. Enxerga. Abra suas mãos e recebe. Enxerga. Olha, enxerga com os teus olhos espirituais. Traz à existência aquilo que já foi liberado para você nos céus. Oh, aleluia. Vai visualizando isso. Sobre o trono de justiça, vai orando. Aleluia. Haverá um rei. Ele voltará para governar as nações. Esse leão pode rugir, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, que esse leão possa rugir nas nossas vidas. Só esse leão ruge nas nossas vidas. Vamos pedir para ele rugir nas nossas vidas, sim. Sobre o trono
só o Senhor é poderoso para rugir nas nossas vidas. E que o rugir do leão vai ter outro significado nas nossas mentes. Porque nós recebemos essa atualização vinda do alto nas nossas mentes. E nós não vamos deixar mais sermos amedrontados com a escuridão da cova. Porque não há escuridão onde o Senhor está. Há anjos fechando boca de leão nesse momento. Anjos fechando boca de leão neste momento. Oh, glória. Oh, aleluia. Fecha, Pai. Fecha a boca de todos os leões, porque nenhum deles tem poder sobre nós. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Deus vai fazer justiça na sua vida, porque ele odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia deixa chegar, nossa vez, deixa chegar pra você, deixa, aqui se abre, glória a Deus. Santo, santo. Obrigada, Senhor. Tu és poderoso nas nossas vidas. Toda honra, toda glória ao nosso Deus. Ô Paizinho, recebe as nossas orações cantadas, Pai. Mas é uma oração cantada. Nós declaramos que só o Senhor tem poder nas nossas vidas agora, nesse momento. Nós declaramos que todas as bocas dos leões foram fechadas. E o Senhor é o único leão nas nossas vidas. Eu te agradeço em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Irmão, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, abre a tua boca e repete assim comigo. Pai, eu quero aqui te pedir perdão. Me perdoa pelo tempo em que eu estive longe de ti. Eu te aceito, Jesus, como meu único Salvador, como Senhor da minha vida, como o único leão que ruge na minha vida. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou por mim. Escreve meu nome no livro da vida. Restaura minha aliança contigo. Renova minha aliança contigo. Restaura minha visão. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Senhor, recebe essas pessoas do céu, Senhor. Recebe o nome delas, Pai. Oh, aleluia. Nossa festa no nosso Deus. Que se abra o céu no teu reino, vem. Nossa festa no nosso Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Honra e glória ao teu santo nome. Irmão, estende as suas mãos em nome de Jesus. Receba essa bênção. Receba o amor do Deus Pai.
Receba as consolações do Espírito Santo, receba a graça de Jesus. Receba esse leão rugindo na sua vida, ditando as regras do jogo daqui para frente. Agora é tudo dele, só para ele, para a honra e glória do nome dele. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.